Desvios condicionais. Olá, aluno. Nesta aula nós estaremos vendo aí os desvios condicionais. Então aqui na nossa introdução, aqui um desvio condicional ou uma estrutura de seleção permite a escolha de um grupo de ações, no caso bloco, a ser executado com determinadas condições representadas por expressões lógicas ou relacionais são ou não satisfeitas. Então aqui nós já começamos a parte de condições na programação. A estrutura de desvios são utilizadas em algoritmos para efetuar uma tomada de decisão simples. Então, voltando lá naqueles símbolos dos diagramas, os símbolos utilizados aí são a decisão, aí, condição, o losango, e a conexão aí que é a circunferência. Então nós temos agora também a forma de comparativo dessas operações. Então um operador relacional é utilizado para comparar a relação entre pares de valores, uma condição definida pela relação de variáveis com constantes ou de variáveis com variáveis. Então sempre deve existir um par de valor para determinar se a condição é verdadeira ou falsa. Então os operadores ali que nós vamos trabalhar agora são esses, igual, que nós falamos igual a, o maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a e diferente de. Então é bem importante nós falarmos, você acostumar a falar maior ou igual a, porque vocês vão ver que é muito importante essa forma de expressar a descrição de cada operador desse. As operações que são válidas nesse caso elas são 2 a 2, Então nós temos uma operação válida ali, A igual a B, A maior que B e A maior ou igual a B. Então essas operações são válidas. As operações inválidas seriam A igual a B igual a C. Então nós não podemos comparar 3 variáveis ao mesmo tempo. E também A maior que 10 e 10 maior que 8. Essa forma de comparação também não é possível, é uma operação inválida em relação aos operadores relacionais. Depois nós temos alguns modos de desvios condicionais, que nós vamos trabalhar bastante nesta aula. Então basicamente são 3 desvios condicionais. Nós temos aí simples, composto e encadeado. Então nós temos aqui agora o desvio condicional simples. Veja que nós temos aqui no losango uma condição, nós temos uma saída do lado direito como verdade e uma saída do lado esquerdo como uma falsidade, verdadeiro ou falso. A condição deve retornar apenas verdadeira ou falsa. Então, se a condição é verdadeira, ele executa esse bloco aqui, que é o bloco de comando que só serão executados quando a condição é verdadeira. Esse mesmo bloco que está aqui, nesta área aqui, que é a sintaxe do comando. Então, veja, nós temos se uma condição é verdadeira, então executa essa parte aqui. Se então essa condição for falsa, não vai executar, ele vai pular para cá e vai direto para cá. Então, se essa condição é verdadeira, executou aqui. Se essa condição é falsa, ele vai vir por aqui e executar esse bloco. Mas vejam, mesmo a condição sendo verdadeira, ela executa esse bloco aqui, vem por aqui e também vai executar esse bloco. Então esse bloco ele é executado de qualquer maneira, mas este outro bloco aqui, ele é executado apenas quando a condição aqui dentro é verdadeira. Vendo isso num algoritmo que nós estamos desenvolvendo aí no VisualG, nós podemos ver o algoritmo em si, a parte condicional é essa parte que nós vimos aqui do lado esquerdo. Então a condição que nós temos, SX é igual a 3. Esta é a condição. Então, veja, aqui no início do algoritmo, na linha 8, foi atribuído o valor 3 à variável x. Então, quando chega na condição se x é igual a 3, então o que acontece? Executa esse bloco. Então vai imprimir na tela verdade. Se essa condição, se o x aqui por algum motivo fosse outra coisa diferente de 3,
a condição seria falsa, iria vir por aqui e executar o bloco de comando, que aqui no caso não tem o bloco de comando, mas se essa condição inteira aqui fosse falsa, ele não executaria a linha 10, ele viria para a linha 12, que não tem nada, e já finalizaria o algoritmo. Então aqui nós temos a execução do algoritmo aqui na tela. Então nós colocamos aqui o valor de x como inteiro, na linha 8x recebe o valor 3, então se x é igual a 3, então faça-se esse comando. Então por isso que aqui nós temos a impressão da palavra verdade aqui. No outro algoritmo aqui, foi aberto para que o usuário pudesse digitar um valor, então digite um número inteiro. Aí nós fazemos a leitura do número que é digitado pelo usuário. Então, aqui no algoritmo digite um número inteiro, o usuário digitou 3 e se x é igual a 3, que for o valor realmente digitado, então vai ser impresso na tela a palavra verdade. Se fosse outro valor, seria diferente. Agora nós temos o algoritmo aqui para calcular a média de notas. Veja que nós temos agora aqui um tipo de algoritmo que faz o cálculo aqui de nota 1, nota 2 e média, que são do tipo real. Então veja, nós temos aqui a forma do diagrama, né? O início que está aqui, a entrada dos dados que está aqui, que é exatamente isso. Depois um cálculo, né? Um processamento, que é essa parte aqui do diagrama. E aqui nós temos uma saída da média. Então a média é impressa aqui através do cálculo que é feito aqui. Então nós colocamos agora uma condição que está aqui, né? Veja que agora a condição é média maior ou igual a 7. Se essa média for maior ou igual a 7, nós mostramos na tela para o usuário a palavra aprovado ou aprovada, que é que está aqui, né? Então a condição é média maior ou igual a 7. Se a média não for atingida, né, maior ou igual a 7, vai ser falso. Essa parte interna aqui responde como falso. E o algoritmo sai por aqui e finaliza. Então, essa escrita aprovado não é feita por esse motivo, porque a condição ali média não atingiu o valor sendo maior ou igual a 7. Então, se for ali 6.9999, o algoritmo vai pular da linha 12 para a linha 14 e sair. Não há impressão da palavra aprovado daí. Então veja aqui, este outro algoritmo nós diferenciamos ele um pouco aqui para pedir aí que o usuário, né, informe a nota, né? Então nós temos ali o escreva, informe a primeira nota, a leitura, informe a segunda nota, a leitura da segunda nota, na linha 12 aqui a média calculada, né? Nota 1 mais nota 2, dividido por 2. Depois escrevemos a média na tela e, novamente, aqui nós temos a condição. Se a condição é verdadeira, este caso aqui, ele imprime aqui. Se a condição for falsa, ele não faz isso aqui, né? Essa parte aqui não é impressa. Então, o algoritmo vem para cá e finaliza. Então, aqui nós temos realmente a execução aqui nas nossas telas aqui do lado do console. Então, veja, o usuário aqui na primeira nota informou 7.9, na segunda nota 6.7 e a média foi 7.3. E imprimiu aprovado. Então, essa condição aqui, nós temos que a média foi 7.3, que é maior ou igual a 7. Então, entrou e imprimiu esta linha. Agora, se nós viermos para a segunda execução aqui, o usuário insere a primeira nota como 6.9 e a segunda nota como 6.8. Aí a média será calculada aqui.
Essa média ela vai ser 6,85. Então, 6,85 é maior ou igual a 7. Isso aqui vai ser falso. Então, o algoritmo passa daqui para cá e finaliza. Por isso que nós não temos aqui a impressão da string ali, ou da cadeia de caracteres chamada aprovado ou aprovada. Veja agora aqui um desvio composto. Então nós temos novamente a condição aqui dentro do losango, o símbolo, e temos se essa condição é verdadeira ou se essa condição é falsa. Se a condição é verdadeira, este bloco é executado, que é este aqui, né? E depois o comando sai por aqui e executa esse bloco aqui, que é esse exatamente aqui. Então, verdadeiro executa este e o bloco após o fim C. Então nós temos aqui C, condição verdadeira, então executa aqui. E depois aqui não executa e vem para o fim C. Então vai pular para cá e executar esse bloco. Então, exatamente esse caminho que é feito a execução. Já se a condição for se essa condição aqui for falsa, que é o que está aqui, né? Vai executar este bloco, vir para cá e executar este bloco. Então, se aqui é falso, ele vem para este bloco aqui. Este bloco não executa onde é a verdade. E depois executa o bloco final. Então, nós, em termos de programação, podemos ler assim: se condição é falso, então não executa, senão executa isso aqui. Se condição é verdadeira, isso aqui é uma verdadeira, então executa aqui e aqui. Então, esse é o desvio condicional composto. Você tem um bloco executando quando é uma verdade e outro bloco executando quando é uma falsidade. Nunca os dois juntos. Aqui nós temos uma execução com o algoritmo, mostrando novamente lá o x igual a 3, né? Então, executamos aqui, na linha 3, aqui nós declaramos o x como inteiro. Pedimos ao usuário para digitar um valor inteiro, o valor é lido. E daí nós temos o condicional. Seguindo aqui, esse primeiro console aqui, digite um valor inteiro e o usuário digitou o valor 5. Esse valor 5 vai ser atribuído ao x. X é igual a 3? Não, é falso. Então, se é falso, vai vir aqui para o senão. Então, vai imprimir aqui. É o que foi impresso aqui na tela. E depois, o escreva fim. Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte. Condição x é igual a 3? Não, é 5, foi digitado 5, então é falso. Então, executa esse bloco que está aqui, vem para cá e executa esse bloco que está aqui. Foi o que aconteceu aqui no algoritmo. Agora nós temos a outra situação. A outra situação seria se a condição é verdade. Então, nós chegamos aqui, condição, né? Foi pedido para digitar um número inteiro, o usuário digitou o valor 3, então foi pedido para digitar um valor inteiro, o usuário digitou o valor 3. A condição x é igual a 3, isto é uma verdade. Então, vai executar esse bloco aqui. E depois vai vir aqui e executar o bloco final. Então, x é igual a 3, verdade. Então, é uma verdade. Aqui, o senão não executa e viemos para a linha 17 e executamos o bloco que sempre executa, que é esse que está aqui.
Então veja que agora nós temos essa situação do desvio condicional composto, que executa um bloco ou executa outro bloco. Nunca os dois ao mesmo tempo. Veja se é verdade o primeiro aqui, se não for verdade, este aqui. Agora nós temos o algoritmo para cálculo da média de notas. Veja que nós repetimos lá aquele algoritmo que nós tínhamos apenas o desvio simples, né? Veja que pedimos a leitura das duas notas aqui, depois calculamos a média aqui, o processamento, linha 8 e 9 a entrada, linha 10 o processamento, e daí mostramos a média calculada para o usuário e depois fazemos o comparativo da condição. Então, se a média é maior ou igual a 7, vai imprimir aprovado. Do contrário, se a média não for maior ou igual a 7, vai imprimir reprovado. Então, se nós executarmos aqui o algoritmo, né? Se vocês executarem aqui, então, se fosse colocado para informar a primeira nota e colocássemos 8 e na segunda 7, a média seria 7,5. 7,5 é maior ou igual a 7, então seria escrito aprovado. Do contrário, se a média, a nota entrasse com, o usuário entrasse com a primeira nota 6,5 e a segunda 6,8, a média seria 6,6. Né? Então, média 6,6 é maior ou igual a 7? Isso é falso. Então, se é falso, o então não executa, executa o senão. Então, aqui que executa, esse aprovado não executa. Então, por isso que aqui é mostrado na tela reprovado ou reprovada. Então, se o valor da média calculada for verdadeiro, imprime aprovado e vem para cá. Se o valor da média for menor ou igual a 7, o resultado é um F da condição, imprime reprovado e vem e finaliza o algoritmo. Agora nós temos aí o desvio condicional encadeado simples. Encadeado simples, o que nós mostramos aqui? Temos um condicional dentro do outro praticamente. Então, se a condição for verdadeira, condição 1, né? E se a condição 2 for verdadeira, vai ser executado esta ação aqui. Agora, se a primeira condição for falsa, ele já sai por aqui e não executa. Né? Então, veja, se nós olharmos aqui pelo diagrama, a condição 1, se ela for verdadeira, ela vem aqui e entra pela condição 2. Se a condição 2 também for verdadeira, ela executa o bloco. Depois sai por aqui o símbolo de junção, sai por aqui outro símbolo de junção e finaliza o algoritmo aqui. Agora, nós temos aí algumas combinações, né, que nós podemos verificar. Se na condição 1 ela for uma verdade, ela vem para cá. Mas se essa condição, a segunda condição 2, for uma falsidade, ela vem para cá. Juntou aqui, desceu, juntou aqui e finalizou. Veja que essa condição 2 sendo falsa não vai executar esse bloco que está aqui. Né? E da mesma forma, né, dizendo da mesma forma, mas se nós pegarmos aqui a condição 1 e já ela for falsa, ela já vem para cá e finaliza. Nem é testada essa condição aqui. Então esse é o desvio condicional encadeado simples. Na verdade, nós temos um se então dentro de outro se então. Nós podemos pôr vários se então dentro de outros, né? Você poderia pôr vários aqui até ficar algo que ficasse até difícil de ver. Agora, uma tela de execução do desvio condicional encadeado simples seria: nós temos aí a situação da nota,
e a situação de faltas. Daí é pedido para o usuário informar a quantidade de faltas, aí é feita a leitura das faltas, é pedido para informar a primeira nota, a leitura da primeira nota, informar a segunda nota e a leitura da segunda nota. A média é calculada na linha 15, e daí nós temos um desvio condicional dentro do outro. Por que nós colocamos um dentro do outro? Por quê? Se o aluno já atingiu o número de faltas, o sistema aqui, no caso o algoritmo, nem precisa ver se a média dele foi atingida ou não. Se ele já reprovou por falta, não é necessário nem fazer a verificação da média. Então é isso que acontece aqui, ó. Se a média for menor que ou igual a 20, aí sim é calculado a média. Agora, se o aluno tiver 21 faltas aqui, o que acontece é aqui, né? O aluno teve mais de 20 faltas, vai aparecer falso, ele vai entrar aqui e já vai sair sem mostrar que ele está aprovado. Agora, do contrário, né, o que ocorre aqui, nessa execução que nós temos aqui, a falta foi 10, a nota da primeira prova foi 6 e 8 e a nota da segunda prova 7 e 6. Com isso, ele não atingiu o máximo de faltas, 10 é menor ou igual a 20, ok, verdade, então veio para cá. Média deu 7.2, então 7.2 é maior ou igual a 7, ok, então a primeira foi verdade aqui, a segunda foi verdade aqui, então ele imprime, né, esse conteúdo que está aqui e finaliza o algoritmo. Então por isso que ele imprimiu a média aqui, 7.2, e está aprovado. Uma mesma execução aqui, né, o usuário já informa ali, vamos supor que é uma faculdade ali, já informou que o aluno teve 25 faltas, ele pediu ali para fazer as outras inserções, mas quando chegou aqui na falta, já 25 é menor ou igual a 20, isso é falso, né? Então, ele já veio para cá e finalizou, né? Claro, ele imprimiu aqui a média aqui, né? Mostrou aqui, mas de qualquer forma ele teve a reprovação por falta. Agora, nós temos o desvio condicional encadeado composto. Veja que agora entrou mais aí um C, então, C não. E aqui dentro do primeiro C, se for uma verdade, tem um C então e outro C não. E aqui fim C e fim C. Então esse comando vem aqui e esse outro C vem aqui. Então nós temos essa situação aí mais complexa de combinações de desvios condicionais. Então veja que o algoritmo nós apenas colocamos aqui agora, nós temos aquele C, a falta lá for extrapolada, ele já vem para cá e finaliza. Então veja que nessa primeira situação, vamos fazer juntos aqui, informou-se que o número de faltas é 15. Então vai ser feita aqui a leitura de faltas, a nota 1, a nota 2, a média calculada, e informou que a falta é 15, a quantidade de faltas. Então, 15 é menor ou igual a 20? Ok. Então, aqui 15 é menor ou igual a 20, então veio para cá. Entramos aqui. A outra condição é a média. A média calculada ali foi qual? Foi 7.35, né? Porque foi informado 6.9 e 7.8. Então, a média é maior ou igual a 7? É. Então, essa execução aqui. Então, a média é maior ou igual a 7, então verdadeiro. Executa aqui, que é o caso do pessoa está aprovada com média, né? Veio aqui e finalizou. Então, essa é a opção. Então, se a média foi maior ou igual a 7, executou aqui. E esse de baixo aqui dentro do senão, ele não executa. De outra forma aqui, colocando que a média
foi 6, então a média não é a falta, desculpe. Então a falta é 6, essa condição é verdade, veio para cá. Depois foi colocada a primeira nota 5.8, a segunda nota 6.8. A média calculada é 6.3, então 6.3 é maior que igual a 7? Não. Se é uma falsidade, se é falso, então vem para cá. Então, se é falso, essa condição é falsa, vem para cá e executa esse cara que está aqui, que é exatamente essa linha 20. E vem para cá e finalizou com um aluno reprovado aí, com média 6.3. Ele não reprovou por falta, mas reprovou por média. E aqui foi informado exatamente 21 faltas, então ele chegou aqui, né? Ele foi pedido média, tudo aqui que nós já inserimos, foi calculada a média, mas a falta é 21. 21 é menor ou igual a 20? Não, é falso. A ação executada, essa aqui, que é essa que está exatamente aqui, ó. Então, como isso aqui foi falso, ele não executou essa parte que está aqui. Executou somente aqui. Então, nós já viemos para cá e finalizamos. Então, aqui não foi verificado, aqui não foi verificado e aqui não foi verificado. Então, agora nós vamos ver o algoritmo para cálculo de média de notas. Este algoritmo irá utilizar um desvio condicional simples e nós vamos ali analisar como que esse desvio acontece ali no algoritmo. Agora nós vamos ver o desvio condicional composto. Nesse desvio nós já temos ali a condição de saída para os dois lados, né? Se é uma verdade, executa um certo bloco, e se é uma falsidade, executa um outro bloco. Agora, nesse algoritmo de cálculo de média de notas, nós utilizaremos ali o desvio composto, né? Então, nós temos ali, quando o aluno é aprovado, mostra um certo tipo de saída, e quando ele é reprovado, mostra um outro tipo de saída. Agora, nós temos o desvio condicional encadeado simples. Nesse desvio, nós vamos ver como usar um condicional dentro de outro condicional. Agora nós temos o desvio condicional composto. Nesse desvio, além de ter um condicional dentro do outro, ainda nós temos uma outra saída alternativa ali no senão. Agora nós temos o desvio condicional encadeado simples. Nesse desvio, nós conseguimos colocar um desvio condicional dentro de outro. Agora nós temos o desvio condicional encadeado composto. Nesse desvio, nós temos ali um condicional dentro do outro, que esse condicional que fica dentro do outro tem um senão, e o desvio condicional de fora também tem um outro senão. Então agora nós vamos executar no VisuAlg esse desvio encadeado condicional composto. Agora nós temos o algoritmo que é aberto no VisuAlg, então vamos executar ele passo a passo. Então, tecleia o F8, ele já abriu ali no passo a passo o nosso console. Agora eu vou através do F8 realmente no passo a passo. Está parado ali na linha 1. O próximo F8 no teclado aqui vai para o var. Depois ali a declaração das variáveis, nota 1, nota 2 e média. Veja ali na área de variáveis de memória que as notas e médias já estão carregadas em memória, o espaço de memória, e a falta, que é um número inteiro ali como 0. Agora nós vamos iniciar o algoritmo. F8 mais uma vez, ele pede, executa, né, informar a quantidade de faltas. O próximo passo agora ele pisca o cursor. Veja que agora eu tenho só escreva, não tenho escreva L, o cursor pisca exatamente na frente do pedido ali da cadeia de caractere. Vamos colocar aí como falta, o aluno teve 15 faltas. Vou apertar Enter. Ele vai para o próximo comando, que é informar a primeira nota. F8, o cursor piscando, aguardando a primeira nota. Vamos por 7.5, Enter. F8, ele executa o comando na linha 13 ali para informar a segunda nota.
F8 novamente, o cursor piscando ali para aguardar a nota, vamos por 8.5. Dando o F8, Enter, né? O F8 agora, ele vai fazer o cálculo da média. Veja que a média foi calculada ali como 8 na área de variáveis de memória. Agora nós chegamos no primeiro condicional. Então veja ali que a falta na área de memória está mostrando 15. Então se nós fizermos a seguinte pergunta para o algoritmo, faltas ali como 15 é menor ou igual a 20, isso é verdade. Então vai entrar ali, vai para a linha 17. Agora, a outra pergunta é sobre a média. Média é maior ou igual a 7? Veja que a média ali está como 8, então isso é uma verdade. Ele vai executar a linha 18 e vai imprimir para nós na tela a informação que o aluno ou a aluna está aprovado com média 8. E veja que ele pulou diretamente para a linha 26. Por quê? Porque ele executou só a linha 18, o restante ali, o condicional, evita que essas outras linhas sejam executadas, aquelas outras linhas, elas só são executadas quando alguma das condições é uma falsidade. F8 mais uma vez, o algoritmo está finalizado. Agora vamos fechar aqui e executar mais uma vez com outras entradas de nota. F8, aqui eu vou um pouco mais rápido, novamente, para parar ali no pedido das faltas. Vou colocar aqui que as faltas são 10, Enter, F8 novamente, mais um F8, ele pede a primeira nota. Vou colocar aqui, primeira nota 6.2, Enter, F8, pedindo a outra nota, vou pôr 6.5, Enter, F8, veja que a média já foi calculada, ali a média está 6.35, então veja que a média para ser aprovada tem que ser maior ou igual a 7. Como ele tem faltas igual a 10, a pergunta na linha 16 ali, se faltas, que é 10, é menor ou igual a 20? Sim, isso é uma verdade. Então o comando vai para a linha 17. Agora a pergunta novamente é média, a média calculada ali, está na área de memória ali, vocês podem ver, 6.35. Então a pergunta é, se a média 6.35 é menor ou igual a... é maior ou igual a 7, a média, então isso não é maior, isso é menor. Então isso é falso. Então ele vai pular para a linha 20 e vai imprimir ali o valor de reprovado com média 6.35, que é a nossa saída ali. Mas o F8 ele finaliza. Agora vamos fechar aqui pela última vez a nossa aplicação e executar mais uma vez, agora, mais uma vez rápido aqui, até chegar ali nas informações. Vamos colocar que ele está com 25 faltas. Enter. Média 9,5. Média 10. E calculou a média ali 9,75, uma média altíssima, mas chegou na linha 16, a pergunta é, qual a quantidade de faltas dele? 25. 25 é menor ou igual a 20? Não, isso não é verdade, isso é falso. Então ele vai para aquele senão que está na linha 22 e executa a linha 23. Então ele pulou toda aquela linha entre 17 e 21, pois aquilo ali, a média, como a falta foi uma falsidade, ele foi direto ali para o senão da linha 22. Então ele vai executar essa linha, reprovado com 25 faltas e finalizar o algoritmo. Então agora nós temos aí os desvios condicionais, que vocês viram, que nós podemos combinar vários deles, e agora nós temos condições de executar nossos algoritmos aí, de forma que ele possa executar certos blocos ou não. Agora nós temos uma particularidade aqui que é o desvio com múltiplas escolhas, ele é chamado de escolha. Então nós temos esse desvio com múltiplas escolhas, que ele tem o nome escolha. Então ele começa com a palavra reservada escolha e finaliza com fim escolha. Aí ele tem uma variável, que é de verificação,
E daí tem as condições que são verificadas. Nós temos a condição 1, condição 2 e condição 3. Então, caso seja a condição 1, executa aqui. Caso seja a condição 2, executa aqui. Caso seja a condição 3, executa aqui. O detalhe é que, caso não seja nenhuma dessas condições que estão aqui, ele executa o quê? Outra condição. Então, ele executa essa aqui. Então, caso todas as outras sejam falsas, não sejam verdadeiras, na verdade, né, ele executa esta outra aqui. Mas o detalhe deste múltiplas escolhas, nós podemos pensar assim, mas ele seleciona tudo? Não. A condição vem aqui, vamos supor que essa condição não é verdadeira, ela é falsa, ela vem para cá, a segunda condição ela é verdadeira, então ela executa aqui e finaliza. Então quer dizer, nós executamos esse bloco aqui. De outra forma, se nós viermos aqui, né, e seguirmos aqui o diagrama, entra nessa condição, ela é falsa, vem para cá, esta condição é falsa, vem para cá, se essa condição é verdadeira, ela executa aqui e finaliza o programa. E, o que eu falei ali na sintaxe aqui por último, se todas as condições aqui forem falsas, ele vai seguindo e vai executar essa outro caso aqui, que seria esse aqui, e finaliza. Então, a condição que não existe, vamos dizer ali, né? Então, se vocês forem ver, na próxima tela aqui nós temos um algoritmo que mostra exatamente esta situação. Então, nós aqui criamos uma calculadora básica com C, ou com uma condição, né, demos esse nome. Então, aqui nós temos, na declaração, essas linha 4, linha 5, linha 6 e linha 7, nós temos dois valores reais, um caractere e mais um real como resultado. Aí nós iniciamos aqui, nós fazemos essa situação aqui entre a linha 10 e a linha 13, como se fosse um menu, né, de escolha. Ele escolhe soma, subtração, multiplicação ou divisão. Daí nós perguntamos para o usuário que opção que ele quer. Ele vai digitar uma opção dessas aqui entre a linha 10 e a linha 14, e depois ele digita os números que ele quer trabalhar com a operação que ele selecionou. Aí sim entramos no comando que é o que está aqui, né? A escolha. Então ele escolhe a operação, que é o que foi mostrado aqui na linha 15, e depois essa operação é comparado. Caso seja mais, é feita uma soma. Caso seja o menos, é feita uma subtração. Caso seja o asterisco aqui, é feita uma multiplicação. E caso seja a barra, é feita uma divisão. Se nenhum desses caracteres aqui, ou desses símbolos forem escolhidos, ele executa o outro caso e informa, operação digitada inválida. E no fim ele imprime aqui o resultado, caso seja uma operação válida. Aqui nós temos uma execução, então foi pedido aqui na linha 14 e 15, né, a entrada, o usuário entrou com o símbolo de mais, depois foi digitado o número 5 e o número 10, e ele entrou aqui, como o símbolo é mais, ele vai pegar, caso a operação que foi digitada aqui na linha 15 seja o símbolo mais, ele vai fazer a soma. E terminou aqui, ele já vem para cá. Não executa as demais linhas. Depois nós temos essa outra situação, que da mesma forma o usuário selecionou o símbolo de subtração, depois ele entrou com o valor, foi pedido aqui, ele entrou com o valor 16, e depois na linha 19 foi pedido, ele entrou com o valor 20. Aí foi feita a subtração,
a operação foi com este símbolo aqui que ele escolheu, então a operação veio aqui e verifica, caso seja esse símbolo, que é o de subtração, será executado esta linha. E depois pula diretamente para 35, mostrando o resultado que é 12. Aqui também a mesma situação, só que o usuário selecionou a operação de multiplicação, depois ele entrou com os valores 8 e 8 novamente. A operação é verificada aqui no múltipla escolha, ele escolheu o asterisco, vai vir aqui e vai executar a nossa multiplicação. E o resultado é 64, que é mostrado nessa linha. Então daqui ele veio para cá. E daí nós temos foi escolhido o símbolo de divisão, a operação, entrou aí com os valores 64 e 4, ele verificou que o símbolo é este, executou essa linha e já veio direto para esta linha aqui e mostrou o resultado 16. Agora, por fim aqui, né, nós temos aí que temos os 4 símbolos que o usuário pode escolher na operação e supondo que o usuário digitou o número 5. Daí ele continua pedindo para ele digitar os valores, ele digitou 6 e 5, só que como ele digitou 5, não é 5, não é o 5, não é o 5, não é o 5, então executou o outro caso que é operação inválida, e daí ele pulou para fora aqui, o resultado é 0. Então, não houve nenhuma operação, pois foi digitado o valor 5 que está aqui, e esse símbolo não é válido para fazer a operação. Vamos então agora executar esse algoritmo no Visualg. Então nós temos agora aqui o algoritmo aberto no Visualg, vamos executar ele no passo a passo também. F8, vai começar a execução, apertando F8, começa ali a entrar ali na nossa memória as variáveis, né, com os valores padrão. O início do algoritmo na linha 9. Agora ele começa a construir o nosso menu ali, veja, mais para a soma, menos para a subtração, asterisco para a multiplicação ou a barra para a divisão. Aí ele vem aqui e imprime ali, escolhe uma das seguintes operações acima, né? Nós montamos ali um menuzinho para o usuário, né? Agora ele aguarda uma operação. Vamos pôr a multiplicação, o asterisco, Enter. Agora ele pede ali o primeiro número, vamos pôr ali 10, Enter, F8 novamente, cursor F8, cursor piscando, vamos pôr 20, Enter. Agora ele vai verificar, agora que entra no nosso múltipla escolha, no nosso comando de múltipla escolha. Então ele vai verificar a operação, ele vai ler essa operação, a operação foi o asterisco. A hora que ele lê essa operação, ele verifica. Veja que ele já pulou direto lá na linha 28, que é onde é o asterisco, né? Ele verificou ali, caso o caractere seja asterisco, então execute a linha 28. Agora ele faz a multiplicação entre a entrada A e a entrada B e atribui essa multiplicação à variável resultado. E ele já sai para a linha 35 e mostra o nosso multiplicação, que foi 10 vezes 20. Mais um F8 ele finaliza o algoritmo. Fechando aqui, executando mais uma vez, agora um pouco mais rápido aqui, montou o menu novamente, aguarda a operação, vou pôr, vamos colocar aí um outro símbolo aqui, coloquei uma chave aqui, Enter, F8, entrada ele pede de qualquer forma, vou pôr um 5, Enter, mais outra entrada, pôr 5 novamente, Enter, vai verificar a operação, a chave não bate com nenhuma das operações das 4 operações exigidas, então ele entra ali no outro caso, na linha 31, e já vai executar a linha 32, né, que mostra ali a operação inválida. E já pula para o final ali, sai do comando de múltipla escolha,
e vai ali escreva ali o resultado que vai ser zero, né? Pois a variável variável resultado não foi atribuído nenhum valor a ela. Então ela continua como zero, como está ali na área das variáveis de memória. Então mais um F8, resultado zero, mais o F8, finalizamos o algoritmo. Veja que, fechando ali o console, ele continua aqui na área de visualização dos resultados, caso vocês queiram conferir o que foi executado. E se vocês têm o desejo de alterar, colocar mais algum outro símbolo, mais alguma outra operação, é só modificar aí no Visual G de vocês aí e tentar executar para ver o resultado que sai nesta execução. Então, concluindo esta aula, nós temos aqui desvios condicionais ou estruturas de desvios que são utilizados para que blocos de um algoritmo sejam ou não executados. Então veja, nós tivemos vários tipos de combinações entre desvios condicionais e também tivemos ali o último, o desvio condicional múltiplo, né, que geralmente ele é utilizado ali como um menuzinho, né? Nós criamos um menu e o usuário tem a condição de executar aquilo que ele escolheu no menu. Claro que aquilo poderia ser feito com os outros desvios condicionais, mas ali nós teríamos que fazer um trabalho enorme ali para conseguir simular o desvio múltiplo, né? Então por isso que existe o desvio múltiplo também. Então é mais uma opção que vocês têm aí para fazer os desvios condicionais. Então mais uma vez aí eu recomendo que vocês tentem executar todos esses algoritmos que nós fizemos na aula no Visualg e espero que vocês tenham gostado e bons estudos.